Ok, então. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Hangout aqui da nossa série de palestras sobre as novas crianças, os cuidados e a educação delas, né? E hoje a gente está recebendo aqui no portal uma pessoa muito bacana, que tem um projeto que eu já tenho uma admiração por ele, assim, vendo como é que ele está acontecendo no Rio. E o nome do projeto me chamou muito a atenção, porque ele meio que fala por si só, né? E eu acabei chamando o Gustavo Caldas Brito, que é o nosso entrevistado de hoje, para falar um pouco como é que começou o projeto do Extramuros e como é que ele vem lidando com a necessidade das novas crianças e por que esse projeto surgiu, com uma ideia aí para que isso também se multiplique, né? A gente tem falado nessa série de palestras sobre as crianças de hoje, as necessidades delas, educacionais, alimentares, emocionais, que são um pouco diferentes, né, de outras gerações e que estão indo muitas vezes para alguns diagnósticos equivocados ou não estão conseguindo se ambientar na escola convencional como está, né? E não só as crianças, né? Eu tenho 35 anos e a escola para mim não foi uma coisa bacana, né? Não queria estar em todas as matérias, eu queria poder escolher as coisas, mas tinham regras que não me ajudavam a ser quem eu era. Então, eu chamei uma pessoa para falar dessa parte da educação, porque acho que isso está muito gritante, está acontecendo um movimento muito bacana no nosso cenário aqui, principalmente brasileiro, que ainda está começando, mas a gente precisa dar força para ele. Então, Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado, ao nosso Hangout. Eu vou falar só um pouquinho do Gustavo e já vou passar a bola para ele, tá? Gustavo é mestre em Socioantropologia das Técnicas Contemporâneas pela Universidade de Paris I, La Sorbonne, pesquisador e designer de aprendizado. É fundador do projeto Extramuros, como eu falei, que é uma instituição dedicada a honrar o interesse espontâneo de aprendizes de 6 a 14 anos através de projetos extracurriculares. Bom, só nesse resumo aqui da tua vida, Gustavo, já tem duas coisas que eu acho sensacional. Designer de aprendizado, esse termo me chamou a atenção, e um dos objetivos, uma das missões de vocês, que é honrar o interesse espontâneo de aprendizes. Isso, para mim, era tudo que eu gostaria de ter ouvido na minha infância. Tá, como é que começou tudo isso? O que é ser esse designer de aprendizado? Como é que você se inseriu nesse âmbito dessas novas educações? Conta um pouquinho para a gente. Então, tudo começou meio que por acaso. Na verdade, eu sempre tive um sonho, né? Eu sempre fui um insatisfeito com a escola que eu vivi também, mesmo tendo vivido uma escola que era uma escola muito, muito voltada para o futuro. Era uma escola muito famosa aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, chama Centro Educacional. E essa é uma escola que ruiu com o tempo, mas eu sempre fui muito inconformado com algumas coisas, com algumas regras, com algumas limitações que a escola costumava impor aos alunos. E eu havia desenhado uma escola na minha cabeça, depois foi parar no papel, e eu mostrei isso para o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho viu e falou: nossa, muito bacana. Eu conheço alguém que também quer criar uma escola e que eu acho que tem a ver com a escola que você desenhou, que é o Álvaro. O Álvaro é um psicomotricista aqui no Rio de Janeiro, um cara muito renomado, uma pessoa incrível. E a gente se encontrou, eu mostrei para ele o meu desenho de escola, ele mostrou para mim o que ele tinha pensado como escola, e a gente falou assim: acho que a gente está falando da mesma escola. E aí ele me botou um obstáculo. Ele pensou assim: poxa, mas eu tenho um desafio. O desafio eu não tenho uma casa. Eu não tenho onde fazer essa escola. Acho que a gente tem esse problema. É caro. O Rio de Janeiro está no momento que imóvel está muito caro. E eu perguntei para ele assim: para que você quer uma casa, cara? Para que você precisa de uma casa? A escola é a rua, a escola é qualquer lugar. A escola pode ser uma praça, a escola pode ser a padaria, né? A escola pode ser qualquer lugar, a escola deveria ser qualquer lugar, na verdade. Então, a ideia do nome Extramuros vem do não reconhecimento dos muros. Para nós, os muros não existem, eles são fictícios, eles só estão aqui porque a gente quer vê-los. Não existe diferença entre público e privado, não existe diferença entre dentro e fora, tudo é nosso, e deveria ser nosso, e a gente não ocupa
porque a gente tem medo, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, a gente tem muito medo de ocupar, porque a gente não tem apoio, né? E especialmente porque a gente não se sente dono do espaço. Então, o Extramuros surgiu também como uma proposta política de ocupação dos espaços, né? Com educação. E aí a gente ficou pensando no formato. Bom, como vai ser o formato disso? O Álvaro tinha acabado de voltar de Piracanga, da Escola Viva de Piracanga, que é uma referência para todo mundo que trabalha com educação alternativa no Brasil. E eu já havia conhecido o Pacheco, né, o José Pacheco, da Escola da Ponte, do Projeto Âncora, quando estava na França. Então, assim, a gente pensou, a gente pode fazer uma coisa junto, né, uma mistura disso. Então, a gente começou a pensar em formatos e a gente chegou até o Design Thinking. Então, o Design Thinking ele é um modelo mental, né, muito comum na publicidade, e que ele funciona como um gestor, né, como um potencializador de ideias. Ele tira ideias do papel, né? Ele é uma maneira de você trabalhar uma explosãozinha, uma centelha empática, e de levar essa centelha até a intervenção, até a instalação, até o teste, né, que é o que eles chamam de teste, que para a gente, no aprendizado investigativo, a gente resolveu chamar de vivência. Então, o aprendizado investigativo é uma apropriação do Design Thinking, né? A gente pensou, bom, vamos usar o Design Thinking na educação. Se a gente quer trabalhar com projetos, se a gente acredita que é a melhor maneira de honrar a espontaneidade, o olhar ingênuo, a empatia genuína de cada aprendiz, nada melhor do que a gente trabalhar com um aprendizado investigativo, com um modelo de gestão de projetos que vá fazer com que o tutor, e não o professor, caminhe ao lado do aprendiz. Então, a gente começou a desenhar, e vem daí o design de aprendizado, a ideia de você desenhar aprendizado com o aprendiz, de você desenhar cenários, de você fantasiar cenários, de você vivenciar cenários. Então, é uma percepção e é um diagnóstico de realidade de que, na verdade, o professor, hoje, ele não é a primeira, ele já não é há bastante tempo, a primeira fonte de informação dos aprendizes, né? A gente tem a internet, a gente tem o nosso próprio corpo é uma fonte de informação muito mais rápida do que o professor. Então, o professor, ele já foi retirado desse pedestal em que ele se via, ele já foi retirado. A grande questão é que alguns deles ainda estão se agarrando para tentar voltar lá para cima, enquanto que outros já perceberam que a gente precisa encontrar esse novo lugar. Para o Extramuros, para o Gustavo, para o Álvaro, esse novo lugar é o design de aprendizado, e existem muitas outras iniciativas pelo mundo trabalhando essa perspectiva. Então, quando eu me declaro um designer de aprendizado, é o meu reconhecimento do que eu já faço há bastante tempo, e que se tornou algo consciente, né? Na França eu trabalhei com pesquisa, então eu já trabalhava com design thinking. E quando eu volto para o Brasil e começo a perceber que o design thinking é uma ferramenta de educação, eu percebo, bom, então a gente precisa desenhar, o aprendizado ele é desenhável, então eu sou um designer. Então vem disso, de desenhar aprendizado com os aprendizes. E tem sido fantástico, cada vez que a gente usa o aprendizado investigativo é fantástico, é mágico, a gente começa, parece que é uma ordem no caos, que depois volta para o caos, então é muito cíclico o aprendizado investigativo. E provavelmente você deve ter muitas perguntas. Você está falando. É possível, é verdadeiro a gente chamar de novos modelos de educação, ou, na verdade, são necessidades que estão tão latentes na gente que a gente só está descobrindo como fazer de uma maneira diferente. Eu vejo falar, se a gente fosse, né, aproveitar essa entrevista para dizer dicas para os pais e educadores buscarem na internet, vocês falariam o quê?
escola viva, que tipos de modelo, assim, ou se não são modelos que as pessoas podem buscar informação, assim, que termos se procuraria no Google? Vamos ser mais... Que termo eu procuraria no Google? Nossa, é muito difícil. Esse filtro eu mesmo gostaria de ter, porque eu tive que pesquisar bastante para isso. Eu não sei se eu me chamaria, ou se eu chamaria o Extramuros, ou qualquer outra iniciativa que a gente hoje apelidou de alternativa, como nova educação. Na verdade, eu chamaria de um novo olhar. Eu acho que é um novo olhar. Se a gente perceber, se a gente lembrar que a Escola da Ponte ela é da década de 70, e o que ela faz na década de 70, e a partir do José Pacheco, é aprendizado investigativo, é design thinking, sem se nomear, né? A Escola da Ponte ela é talvez o principal exemplo de acolhimento do interesse genuíno do aprendiz. Então, é uma grande inspiração. Então, se eu fosse indicar aos pais, eu falava, dá uma olhada na Escola da Ponte, dá uma olhada no projeto Âncora, dá uma olhada na Escola Viva em Queri, de Piracanga, na Escola com Asas da Sabrina Bittencourt, que é uma grande, grande inspiração para a gente. Mas eu acho que são todas iniciativas de educação, Vanessa, que estão na nuvem. Elas estão na nuvem. Então, eu não acho legal, assim, eu não acho bacana a gente se apropriar disso, como nós estamos trazendo o novo, até porque isso traz uma expectativa muito grande. A gente percebe que pais, crianças, educadores, coordenadores, diretores estão todos passando por um momento de dificuldade de compreensão, dificuldade de diagnóstico, de realidade. A gente conversa com bastante gente e os educadores eles vêm para a gente assim, ávidos, meu Deus, me ajuda, eu preciso de novas ferramentas. Os coordenadores vêm para a gente e falam assim, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com as crianças, porque a relação ela é tão verticalizada que ela é uma relação mecânica, ela não é espontânea, portanto, ela quase não gera empatia, são casos muito específicos, e é preciso ter cuidado, porque quando a gente fala de algo muito novo, a gente gera muita expectativa, e, na verdade, a nossa perspectiva de educação é a de que a criança, o aprendiz, quando eu falo criança, porque é o foco do Extramuros, mas é o aprendiz em geral, somos todos nós, 36, 35, 40, 70, como o meu avô que tem 96 anos, o foco, na verdade, está voltado para as crianças, mas estamos todos aprendendo, né? E todos nós queremos aprender. A gente fica à espera de um pulo do gato, a gente fica à espera de uma informação especial. E, na verdade, o que eu acho que é bacana não é replicar esses modelos, mas olhar para esses modelos e falar assim, bacana, aquilo funcionou ali, talvez aqui eu possa pegar algumas coisas e adaptar para o meu local, para o meu lugar. Então, eu acho que é bem por aí. A educação, isso o Pacheco fala também com muita propriedade, com palavras bem mais bonitas do que as minhas, de que vale muito a pena olhar e acolher, transformar para aquilo que for preciso ou para o ambiente em que você está inserido. Então, o José Pacheco sempre fala, né, não acho bacana a gente replicar várias escolas da Ponte ou replicar vários projetos como o Âncora, mas que ele seja uma luz, que ele seja o centro de uma comunidade de aprendizagem e que outras comunidades de aprendizagem com outras dinâmicas surjam com perspectivas diferentes, né, ou com filtros diferentes. As comunidades são diferentes, né, as pessoas são diferentes e as necessidades especificamente, né, as crianças têm necessidades bem distintas. Aliás, esse é um mote do Extramuros, né? Muita gente fala, o Extramuros talvez seja muito um aprendizado individual, porque cada um tem uma empatia. Eu falei, sim e não. Porque a gente tem empatias em comum também que a gente nem sabe, a gente não explora, a gente nem tem tempo para explorar na escola convencional, né? Então, é bem por aí. Eu acho que eu respondi ou não, não sei. Não, é interessante isso.
Então, assim, na parte prática do Extramuros, para a gente, né, já exemplificar, já que não tem um modelo para a gente seguir, mas que a gente possa pegar as ideias, como que vocês fazem? Vocês programam atividades extracurriculares a partir do que vocês preveem e fazem como é que eu vou dizer assim, uma interação com as crianças e elas que estão dizendo para vocês o que elas querem aprender ou de que maneira elas querem aprender as mesmas coisas que tem na escola, a matemática, o português, ou são atividades que fogem disso, são atividades que não estão ligadas às matérias curriculares, assim, conta um pouquinho do como é que funciona na prática. Então, na prática, o Extramuros hoje, ele é ele, eu acho que caiu. Você está por aí? Tô aqui, pode falar. Tá legal. Pode Na falar. prática, o Extramuros, ele é ele tem eventos pontuais e eventos contínuos. Os eventos pontuais são eventos como, por exemplo, o Argonautas. Argonautas foi uma colônia de férias e aprendizagem que a gente fez em janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e cuja lógica era completamente inversa à lógica convencional de colônias de férias. Então, o que a gente vê nas colônias de férias normais, uma programação enorme, tem capoeira, tem futebol, vôlei, basquete, piscina, natação, um monte de coisa. E a criança chega, ela sai de um ambiente escolar em que ela recebe toda a programação e entra num outro ambiente em que ela recebe toda a programação, ela não tem nenhum tipo de poder em cima disso. Então a gente pensou, vamos fazer diferente. A gente vai fazer uma colônia de férias em que as crianças montem o seu próprio programa, a sua própria atividade. Então a gente tinha várias opções de atividades, a gente tinha vários lugares que a gente achava bacana permear, e as crianças decidiam democraticamente. A gente sentava em roda, no começo da tarde, e a gente pensava, olha, hoje a gente pensou em fazer isso, isso e aquilo, e aí uma criança levantava, eu fui numa exposição, achei bem legal, como aconteceu num dia em que duas meninas sugeriram uma ida ao museu e as outras crianças votaram e toparam, vamos ao museu, a gente quer ver essa exposição sobre ilusionismo, sobre ilusões também, era ilusionismo e ilusões, se não me engano, na Casa Daros, aqui em Botafogo, e foi sensacional. Ou uma outra ocasião em que as crianças decidiram, nós queremos mexer com isopor, com papelão e fazer um robô, eles fizeram um robozinho que se mexia, fizeram um teatrinho. Então, a gente tenta, no dia a dia, fazer partir do interesse espontâneo da criança. Então, o Argonautas foi assim. Então, no trabalho com crianças, a gente fez o Argonautas em janeiro, e a gente tem o Fliperama. O Fliperama chama-se Fliperama porque ele é baseado numa metodologia chamada Flip Classroom, em que a gente inverte a lógica, né? Ao invés da criança trabalhar o conteúdo com a gente, ela trabalha a prática. Né? Então, tudo que é conteúdo que ela vivencia em casa, na rua, seja através de livros, seja através de televisão, o que quer que chame a atenção da criança em casa, para qualquer tipo de conteúdo, ela traz para o Fliperama e a gente acolhe para transformar isso em projeto com elas. Então, elas têm uma ideia assim, eu estava lendo um livro sobre Júlio Verne, e aí eu queria construir um vulcão, queria saber como constrói um vulcão, vamos construir um vulcão junto. Então a gente tem tutores de diversas expertises, tutores voluntários, e tem tutores fixos do Extramuros, que estão lá para acolher esse desejo, essa questão, essa hipótese, esse sonho ou esse projeto da criança. E, bom, esse é o trabalho que a gente tem feito com as crianças. O Fliperama está sendo lançado agora oficialmente, a gente já fez vários MVPs, né, vários eventos testes do Fliperama, e ele vai ser lançado oficialmente agora em maio aqui no Rio. E a gente faz um trabalho também com educadores formais e educadores informais. Que são educadores informais? Os pais, né? Os pais, as mães. Então, a gente lançou uma oficina chamada Detox. Todo mundo pensa assim, o detox para você se limpar. Eu falei,
é para você se limpar, mas, na verdade, o nome detox vem de Design Thinking Outside the Box. Então, é de você desenhar fora da caixa, né? Então, o detox ele é a nossa oficina de compartilhar ferramentas. Então, quando você perguntou assim, o que a gente pode, de repente, pegar do Extramuros e que possa nos ajudar e que os pais em casa vão olhar e vão pensar assim, pô, isso é bacana para eu usar, e a gente dá muito essas dicas para os pais de crianças que são desescolarizadas, são as nossas ferramentas. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi em Paulo Freire. Paulo Freire fala muito disso, assim, não adianta você não compartilhar, se você não compartilhar as ferramentas, você não está transformando, e você não está dando poder de transformação na educação. Então, a gente criou uma oficina para compartilhar as nossas ferramentas, né? E a primeira coisa que a gente fala nessa oficina é essas ferramentas, elas são flexíveis, elas são mutáveis, elas são hackeáveis, brinquem com essas ferramentas, transformem, mudem, criem outra coisa a partir delas. E são 3 ferramentas, o aprendizado investigativo, que é baseado no Design Thinking, a escuta e a comunicação afetiva, né? A escuta afetiva, ela vem muito da relação com a PNL, com a programação neurolinguística, e a comunicação afetiva vem muito da comunicação não violenta, vem muito também da experiência do Álvaro, o meu sócio no Extramuros, com comunicação em geral. E a gente lançou a oficina, o Detox, em março, aconteceu em março, foram 4 encontros, foi incrível, assim, a gente teve muito mais gente do que a gente esperava, foi excelente, e agora a gente está lançando também para acontecer em São Paulo, o Detox em São Paulo, e mais um Detox aqui no Rio. Muito bom. E você falou dos educadores, as pessoas estão chegando, você sente que tem um movimento de uma abertura dos educadores mais convencionais para o que eles te relatam? Tem muita gente que fala comigo, nossa, não estou mais conseguindo dar conta de manter as crianças dentro da sala de aula, exatamente porque você quer, né, encaixotar. Então, assim, você sente que tá tendo uma expansão da consciência, o que essas pessoas estão chegando e falando para você, os educadores, e como é que eles estão recebendo essas suas dicas, assim? Olha, a gente tem todo tipo de chegada. A gente tem educadores que vêm bem adoecidos, né? E pedindo muito acolhimento, muita ajuda. A gente tem educadores que talvez não estejam ainda totalmente despertos para o fato de que eles não conseguem entender muito bem por que a dinâmica de sala de aula não funciona mais. Então, todo tipo de entendimento dessa dinâmica falida acaba caindo no discurso de que os alunos ficam distraídos com um celular, ou os alunos não querem mais saber, ou a gente precisa criar métodos para fazer com que os alunos sejam mais interessados, então a aula vira um grande espetáculo, e você tem os educadores que são já aqueles pré-engajados, aqueles que vivenciaram uma educação um pouco mais difícil, um pouco mais sofrida, né, e que se veem como desajustados e que como desajustados eles querem encontrar uma nova educação e construir uma nova educação. A gente tem essas chegadas e a gente acolhe todas elas da mesma forma, com muito amor. A gente sabe que a gente já esteve num lugar de olhar para a escola e de olhar para o Extramuros e falar: o Extramuros vai ser uma escola e o Extramuros vai tomar o lugar dessa escola que existe. E aí, com conversa e com muita maturidade que veio nesse tempo de trabalho junto, e com 2 ou 3 dias junto do José Pacheco, a gente entendeu que na verdade, a escola ela precisa ser abraçada, né? A escola é um aparelho social, talvez o aparelho social mais difundido que exista. Você encontra uma escola em qualquer esquina de qualquer cidade. Então, se a gente virasse as costas para a escola, a gente estaria virando as costas para a educação. Então, a nossa ideia de ser extracurricular e de ser Extramuros é de trabalhar com uma plataforma de acoplagem com as escolas e de estar junto das escolas, para fazer esse movimento, né, fazer essa transformação juntos, de mostrar: olha, eu não quero te dizer como você deve fazer, eu quero te dizer como eu tenho feito.
e a gente olhar para isso juntos e caminhar para algum lugar. E nesse sentido vai acontecer uma coisa muito bacana em parceria com o Extramuros, fez uma parceria com o Múrmura, que é uma plataforma de micro-revoluções urbanas, do Gabriel Gomes, e a gente vai fazer um evento chamado Comova, né? Chama Comova Hacker Urbano. E o Comova Hacker Urbano serão 3 dias de encontros e de prototipagem com aprendizes do ensino médio e fundamental de uma escola pública aqui em Niterói, na região de Itaipu, um colégio estadual. A gente foi contactado pela coordenação da escola, pela coordenadora, ela muito próxima de nós, e ela falou, vamos fazer o Comova Hacker Urbano lá, e a gente foi visitar a escola tem vários espaços com grade, a escola tem vários espaços cercados e abandonados, e quando a gente vai conversar com as crianças da escola, quando a gente vai conversar com os funcionários da escola, sempre há um discurso de que eles estão esperando a secretaria fazer alguma coisa por elas. E é uma escola muito especial, essa escola, Vanessa, é uma escola muito especial porque ela é uma escola que foi criada para ser temporária, né? Há 62 anos atrás. Então, ela é uma escola temporária de 62 anos. E, então, assim, toda a estrutura dela é uma estrutura que deveria ter sido já demolida e em cima dela construído um prédio, uma escola nos moldes das escolas aqui no Rio de Janeiro, mas ela é uma escola temporária. E ela é uma escola temporária, a gente tende a cair naquele discurso de que é uma escola temporária porque a secretaria não olha para a gente, porque os políticos mentem. É um discurso real? Mas é um discurso fácil. É um discurso que mostra a distância que a gente tem entre o que é público e o que é privado. E mostra o quanto de incompreensão existe no fato de que aquela escola é nossa. Se a gente não fizer por ela, a gente vai ficar esperando e a escola vai ser temporária por 62 anos. Então, a gente foi até a escola, a gente fez essa provocação e vai acontecer nos dias 29 e 30 de abril. No dia 29 e 30 de abril, a gente vai, junto com os aprendizes, criar projetos, soluções para os problemas da escola, e no dia 7 é o grande dia da intervenção, então a gente vai botar a mão na massa, a gente vai capinar, a gente vai pintar se tiver que pintar, a gente vai construir coisas se tiver que construir. É um projeto lindo, a gente tem muito orgulho e muito em breve, quando tiver feito, a gente vai compartilhar com a galera também. Não, compartilhem os resultados aí com a gente. Você acabou antecipando uma coisa que eu ia conversar, assim, interessante você falar de projetos como o Extramuro, que possam abraçar a escola e compartilhar com ela e não querer colocar uma energia até de competição, nós vamos substituir o ensino, porque a gente tem escola pra caramba, né? Eu acho que a gente tem que começar, de alguma maneira, com quem está mais suscetível, com quem está mais abrindo a consciência e expandindo, né? Então, legal essa visão. Eu queria, como a gente está falando bastante das novas gerações das crianças, eu queria ver um pouco da tua experiência no seguinte: como é que está sendo o relato dessas crianças que estão fazendo as atividades com vocês? Elas comparam o trabalho de vocês com o da escola? É melhor aqui, é melhor a escola, eu me sinto assim. Que feedback você tem delas, que você enxerga como essas novas gerações? A gente está, dentro desse projeto aqui, a gente está tentando não classificar muito as crianças, nova geração, quem é índigo, quem é cristal, quem é diamante, porque isso também acaba segregando. É legal para a gente entender que tem características novas, mas a gente não acaba colocando um novo rótulo nas crianças, né? Legal. Mas você sente que elas conseguem entender, elas gostam mais? O que você tem percebido de feedback delas? Olha, a gente teve muito feedback no Argonautas. O fato de ter sido uma colônia de férias e aprendizagem, ela foi muita aprendizagem para nós e para eles. E a gente teve todo tipo de feedback, tanto das crianças quanto dos pais. E alguns feedbacks, assim, muito, assim, emocionantes, né? Uma criança que tinha dificuldade de relacionamento, por exemplo, e que não conseguia, que não queria sair de casa para nada. Ela é uma criança que não queria sair de casa. Ela não queria sair de casa.
E quando a gente lançou a colônia, os pais conversaram com essa criança e ela topou, eu vou. Ela foi o primeiro dia, ela adorou. E nos dias seguintes ela pediu para ir, né, porque a gente deixava isso em aberto, se você quiser ir no dia seguinte você pode. E a mãe dessa criança veio falar com a gente, veio fazer uma partilha com a gente, falou que foi a primeira vez que ele me pediu para sair de casa para fazer alguma coisa. E a irmã dele falou que queria morar no Argonautas. Então, assim, o feedback é muito bacana. Ao mesmo tempo, a gente entende que a consciência deles com relação ao que a gente está propondo, ela ainda é permeada de muita fantasia, né, de uma suposta total liberdade sem hierarquia. E é importante a gente lembrar que a hierarquia ela não é autoridade, né? A hierarquia ela é uma questão do vir primeiro, né? E a gente precisa entender que a hierarquia também tem um lugar, né? A educação ela não precisa passar do vertical para o horizontal, ela tem que ser transversal. E nessa transversalidade existe hierarquia, mas então existe muito de fantasia também, né? Muito da empolgação daquele primeiro momento, pô, vou poder decidir o que eu quero fazer, né? Vou poder falar o que eu quero falar. Sim. Então a gente fala muito de limites, sem assim, limites não são limitações, né? Limites com amor, é preciso dar, né? Então a gente tem um feedback muito bacana até agora, e a gente tem crianças que, eu não sei, a gente tem dado muita sorte, que são crianças que acabam se tornando muito engajadas muito rapidamente, e que adoram. E a gente tem crianças que, por exemplo, teve uma experiência que a gente fez dentro do Argonautas, a gente fez um caça ao tesouro. E aí, nesse caça ao tesouro, foi no Parque Guinle, em parceria com o Brown e do Luiz, e foi muito bacana, muitas crianças lá, e era um caça ao tesouro cujo tema era sustentabilidade e os 3 R's, né, do reusar, né, do reciclar, e foi bem bacana. A gente teve um feedback também disso, foi um feedback de uma criança que se sentiu como se fosse uma competição. E essa criança não lidava bem com competição. Então, a gente tem um feedback também de aquele feedback que a gente espera menos, mas que também constrói muito. Assim, bom, até que ponto a gente instigou uma competição, né? Era um caça ao tesouro que, na verdade, você tinha várias equipes, e que, para chegar no objetivo final, para que todos ganhassem, era preciso que todas as equipes se juntassem. Então, assim, até esse momento em que as equipes se juntassem, ela se sentiu numa competição. E no final, a gente forçou um pouquinho a chance dela perceber de que, na verdade, ela não estava numa competição. Mas então a gente se fez essa pergunta assim, até que ponto a gente provocou nela esse sentimento de que, poxa, eu preciso correr, porque senão eu não vou pegar o meu prêmio, né? Então, assim, a gente tem feedbacks muito variados, né? Mas não é o primeiro relato, desculpa, não é o primeiro relato que nessa série de entrevistas as pessoas estão fazendo aqui, tanto as outras palestrantes, né, sobre a grande dificuldade que essas crianças têm com essa questão da competição. E que elas reclamam, que elas notam isso, percebem, se sentem mal. Acho que a Sueli, que é a terapeuta que atende crianças junto com a outra parceira dela, explicou isso, que deu um relato de uma criança que não conseguia competir na matemática, eu entendo, o outro não entende, eu posso ajudar ele a entender. Eu não gosto de ficar mostrando que eu tenho 10 e ele tirou 5, eu posso ir lá. Mas a escola não tem só tem essa competição, ela não tem nenhum projeto ou algum tipo de atividade que estimule que um ajude o outro. Só fica, eu tirei 10, você tirou 5. E para que aí a criança que tirou 10 sofrendo, quem podia estar sofrendo é que tirou 5, mas aqui a incomodada está que tirou a nota maior. Então, assim. Desculpa, Vanessa. É muito interessante essa dinâmica, porque a gente vê isso, a escola, a gente vivencia, sei lá, 10, 15, 20 anos dentro de uma escola,
e a gente aprende que colar é errado, a gente aprende que olhar para o lado é errado, a gente aprende que olhar para trás é errado, né? Basta a gente olhar para as posições em que as carteiras estão no colégio, elas são as carteiras já estão numa posição em que você precisa isolar o aluno, né? E a gente passa esse tempo todo dentro da escola. Olhar para o lado, você está colando, não tem, né? Se você olhar para o lado, não tem muito o que fugir. Você está colando. E aí o colar é mal visto, né? E aí você passa esse tempo todo dentro do colégio, você vai para a faculdade, o colar é mal visto novamente, mas ele já é visto, e tem uma vista grossa em cima disso também, né? E quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que é a primeira coisa que os empregadores pedem? Cole, colabore, trabalhe junto. E aí a gente passou a vida inteira sem colaborar. A gente passou a vida inteira fazendo trabalho de grupo em que cada um faz uma parte, é um Frankenstein, né? Não é um trabalho de grupo. Então, existe uma desconexão enorme nessa suposta linha de montagem, né? A escola é um produto da Revolução Industrial, e nessa linha de montagem existe uma desconexão enorme do século XXI, e, por que não dizer, boa parte do século XX também, que é a questão desse processo todo, ele não ser conectado, ele não existir uma real ponte entre essas vivências. E quando a gente chega lá no final para o mundo do mercado de trabalho, para o viver, é como se a gente estivesse caindo num precipício. Você se joga sem paraquedas, às vezes dá uma chance de alguém te catar pelo pescoço, ou de aparecer um paraquedas mágico, né? E que eu chamo de concurso público. Mas isso é um outro papo. É incrível. Bom, a gente está chegando já, né, para o finalzinho da nossa entrevista, para a gente também não se estender muito, senão a gente passa a tarde conversando, porque o assunto é muito legal. Então, assim, para finalizar, porque, assim, o que eu queria ver contigo é algumas dicas que tu possa dar, porque a gente tem aqui no seminário pais e educadores participando, né? E, claro, adolescentes também, que já estão aí na internet vendo tudo isso e se identificam com o tema. E, dado que a gente ainda tem, né, na população, estatisticamente, poucos projetos, assim, de uma educação mais viva e de amplo, o que você tem dicas para os pais começarem a procurar ou ficarem atentos aos filhos, ao que eles estão querendo e como também a gente não, para tentar compensar a escola, eu acho que isso é uma coisa interessante também de falar, não tentar encher tanto a criança de atividade que ela acorda de manhã, vai das 8 às 8, parece um mini executivo, porque você fica tentando, nas atividades lúdicas ou mais livres, tentar compensar uma escola que ficou um turno todo colocando teu filho dentro da caixa. Então, tem uma questão aí, mas o que a gente pode, de repente, começar iniciativas no nosso bairro, procurar pessoas na nossa cidade que estão fazendo alguma iniciativa e não seguir o modelo como você falou, mas de repente começar a colaborar mais para que a gente consiga ter um outro tipo de educação, ou um lugar para que essas crianças possam ser, né? Porque a gente não está sendo na escola, né? A gente está recebendo ordem, mas o espaço por ser está pequeno, assim. Que dica que você dá para os pais? Vamos falar para os pais primeiro. A dica que eu daria para os pais é a da colaboração. Eu acho que é a palavra-chave. A gente tem uma coisa chamada coincidência de interesses, que é uma coisa mágica, assim, e que a gente quase não olha para isso, né? Eu tenho certeza que numa mesma rua a gente tem um monte de gente que quer aprender inglês, tem uma criança que quer aprender inglês, tem um pai que sabe falar inglês, que é o tio do primo do seu amigo que vai para o colégio, e que ao mesmo tempo é um cara que gostaria muito de aprender a andar de skate, porque assim ele pode ir de skate para o trabalho. E você tem também uma criança que adora cozinhar, mas ela está indo muito mal em química no colégio, e aí você tem a tia que faz comida maravilhosamente bem, que cozinha maravilhosamente bem, que pode ajudar ela a aprender a cozinhar, ao mesmo tempo a brincar com aquela alquimia. Então, na verdade, a grande transformação que eu acho que pode acontecer, que depende só da gente, na verdade, é o religar. É o religar com a comunidade, né? Então, é de religar com a colaboração, com a troca. Eu acredito muito na troca
de conhecimento, na troca de aprendizagem, né? Então, eu acredito que todo mundo é educador, eu acredito que todo mundo é aprendiz. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender. E se você se colocar nesse lugar de parceiro de troca, de aprendizagem, muita coisa linda pode acontecer. Então, meu conselho para os pais é sempre que vocês pensarem em ajudar os seus filhos em termos de aprendizagem ou em termos de ensino, desçam para a energia deles, para o lugar deles, para onde eles estão, e aprendam com eles e ensinem, né? Num patamar bem horizontal, mas sempre lembrando, vocês são os pais. Vocês podem, vocês devem dar limites naquilo que é preciso dar limite. Às vezes existe esse afã, essa vontade de viver uma liberdade que é linda, mas a gente precisa saber aprender a lidar também com os limites. O mundo te dá limites, ou o mundo te dá problemas, né? Paulo Freire, o mundo é um espaço de problemas que a gente precisa solucionar. Então, meu conselho para os pais é que a gente desça para o lugar onde estão as crianças, desça para o olhar, para a energia, para a vibração dessas crianças e construa com elas, troque com elas. Ela tem certeza que elas podem te ensinar um monte de coisa de maneira muito espontânea, né? Assim como você pode aprender a andar de skate, a criança vai andar de bicicleta com você, ela vai aprender sobre motricidade, vai aprender sobre movimento, né? Vai aprender sobre geometria. Então tem um monte de formas, eu acho que a melhor delas é a colaboração. E como que a gente pode começar, assim, que exemplos práticos você tem visto? Assim, as pessoas estão fazendo muitas trocas, assim, eu vejo que as questões colaborativas e até uma questão de uma nova economia, né? Eu sei andar de skate, vou ensinar o meu pai que sabe inglês e começa a fazer uma troca. Na parte prática, você vê que as pessoas estão fazendo... Tem sites até sobre isso, né? Que você começa a trocar serviços e trocar saberes, assim. Na comunidade, você vê isso de que maneira acontecendo? Dentro de uma família, a gente começa a fazer um muralzinho, faz um grupo no Facebook, cola cartaz na padaria. O que você tem visto de ideias bacanas, assim, que a gente possa colocar isso na prática? Eu vejo murais, já vi alguns murais de que, olha, ofereço e preciso, né? Um mural muito bacana e que funciona muito bem. Ofereço e preciso. Então é uma coisa simples que a gente pode fazer dentro da família mesmo, na geladeira. Bota na geladeira lá aqueles que você pode escrever assim, olha, essa semana eu ofereço isso, eu queria isso, quem é que pode me ajudar nessa família aqui? Ou quem é que pode me ajudar na minha família mesmo? Né? A família é uma fonte enorme de riqueza e conhecimento. Eu vejo também algumas iniciativas que ainda não são no campo da educação, de troca, né? Existe hoje sem número de sites que trabalham com troca. Eu estou trabalhando num site de troca de educação agora, que a gente espera lançar em breve. A gente espera lançar em muito breve, e é um site de troca de aprendizagens. Desculpa, não te ouvi? Nos avisem quando lançar para a gente divulgar também no portal. Com certeza. Então vai ser uma plataforma aberta. É uma plataforma aberta. Eu acho que a ideia de plataforma aberta é isso, é um mural. É um mural, só que é um mural na internet. E a ideia é que a gente tenha essa convergência, né, de interesses. A gente sabe que muita gente quer muita coisa que pode, né, se encaixar, né, que a gente chama do encontro perfeito, né, entre aquilo que a gente quer e aquilo que a pessoa pode te oferecer. E isso, cara, está na rua, está em todo lugar, é uma questão de tempo. Eu vejo isso muito no papel e em pequenas comunidades de aprendizagem, vejo isso em espaços de coworking, né, aqui no Rio, eu vejo muito isso em espaços de coworking, então eu tendo a acreditar que outros espaços de coworking pelo Brasil também vivenciem muito dessa lógica. Então, acho que a transformação passa por aí. O meu conselho seria o de trabalhar a colaboração dentro de casa, na sua rua, na sua vizinhança, né? Vá conhecer o seu vizinho. Às vezes o prédio tem, sei lá, 10 vizinhos de porta, você conhece um ou dois, e eles podem te oferecer muita coisa.
Os condomínios são mini comunidades, né, que a gente pode desenvolver tantos projetos, desde reciclagem do lixo, coworking, é uma coisa para a gente despertar, né? Exatamente. É por aí, eu acho que é por aí. É começando. Gustavo, muita gratidão pelo seu tempo, né, e parabéns pelo seu trabalho aí, junto com o teu outro sócio, com o Álvaro, né? Álvaro Dantas. Isso, que vocês consigam aí multiplicar essas ideias, e muito bom saber do depoimento das crianças, que elas estão valorizando, e vocês receberem esses feedbacks delas e poderem melhorar e abraçarem as escolas. A gente precisa que exemplos assim se multipliquem para que a gente consiga realmente ter transformação, né, transformar tantos conceitos, como vocês que estudam, né, alguma área do conhecimento, mas que isso se transforme numa sabedoria realmente que seja multiplicadora dessas novas ações, que a gente consiga colocar em prática, né? Acho que a escola se encheu de tanta teoria, né? E há tanto tempo, né? Desde muitas pessoas da nossa geração, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, que fala que a escola foi um massacre, foi difícil, e a gente teve a hora de ir embora. Então, imagina agora das gerações que já estão normalmente mais evoluídas, isso é natural, né? O quanto que elas estão precisando que a gente realmente olhe para elas, né? Eu tenho um filho de 2 anos e a gente já começa a perceber que a necessidade dele é muito bem comunicada, né? Então, dentro de casa, a gente tem um grande exercício, né? E perto da gente já começar a receber isso, né? De uma maneira que vai e vem, né? Não só uma autoritária, né? É isso aí. Eu acho que é muito por aí, pelo acolhimento, né? E eu queria agradecer a oportunidade, dizer que a gente está aqui disponível, o nosso site, o www.extramuros.com.vc. É só escrever, a gente responde mesmo. Às vezes demora um pouquinho de tempo, porque somos poucos, mas somos muito, muito engajados naquilo que a gente faz. E bola, vamos com tudo, vamos com bola para frente, porque a educação precisa dessa transformação, e as pessoas, eu acho que essa é a transformação que a gente quer ver, né? Então, é preciso vivenciar, né? É preciso fazer muito mais do que falar. As escolas, elas incharam por conta do falar e não do fazer, né? Nós somos escolas, nós somos frutos de escolas teóricas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos aqui. Ao mesmo tempo, essas escolas nos trouxeram até aqui. Então, é preciso a gente olhar também com muito carinho para o que a gente viveu, de ruim e de bom. Aprendizado é tudo. Aprendizado é tudo. É bom, é ruim, é péssimo, é ótimo. E tudo isso é material para ser absorvido e trabalhado internamente. Então, o convite que eu faço é de um olhar mais amoroso com os educadores, com as crianças, com as escolas, com os coordenadores, e de entender que esse processo é um processo conjunto. Sozinho a gente não consegue chegar muito longe. Então, é colaborando que a gente vai mudar. Tá bom? Eu queria agradecer muito, Vanessa. Foi muito legal e espero que vocês tenham gostado também. Vai ser ótimo. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo aqui que você está assistindo, tem o site do Extramuros para você conhecer o projeto e as agendas que os meninos estão fazendo vários eventos aí, e que daqui a pouco a gente possa também transformar em algo online. Se você acha que tem alguma coisa que a gente poderia fazer mais online, em parceria, dessas né, novas formas da educação, não novas, mas esses modelos mais vivos, a gente também pode construir isso aqui no portal. Então, a gente está aberto para essa necessidade aí. Então, aqui embaixo tem os contatos do Gustavo, os contatos do projeto, para você também poder acompanhar. Obrigada, então, Gustavo. Obrigada a vocês que ficaram com a gente. Amanhã tem mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.